Olá, estamos começando mais um episódio do MNcast, o podcast da Menezes Niebuhr, Sociedade de Advogados, que está disponível nas plataformas digitais, aí, YouTube, no Spotify do escritório. Hoje, a ideia aqui é falar sobre reforma tributária e os impactos no setor da construção civil. Eu tenho como convidado aqui o presidente do Sinscom, da Grande Florianópolis, o Carlos Leite, que vai aqui trocar uma ideia sobre o que a reforma tributária vai trazer de impacto, ou pode trazer de impacto para esse setor que é tão importante para a atividade econômica do Brasil. Carlos, obrigado aí por aceitar nosso convite. Gostaria, assim, de uma apresentação, alguma palavra inicial? Bom dia a todos, né? Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado pelo convite para participar. E já deixando claro que eu sou engenheiro civil, não sou tributarista, né? Então vou conseguir falar, mas não sou um especialista. Então, por favor, não me aperta demais, né? Não, a ideia aqui acho que é até trazer uma visão até do ponto de vista do empresário, né? Sim, Tu como um empresário, sim. tantos anos atuando no setor, na Habitasul, também agora como investidor e participante de conselhos, e principalmente agora atuando nesse importante sindicato que representa a indústria da construção civil, era uma visão muito mais do ponto de vista do empresário e do setor, do que propriamente no tributário. O tributário aqui a gente vai trazendo junto na conversa, né? Assim, do ponto de vista da construção civil, da mesma forma que em qualquer outro setor da economia brasileira, e mesmo na nossa vida pessoal, não há dúvida de que essa reforma tributária é absolutamente necessária e ela já vem muito atrasada, né? Porque hoje a complexidade tributária do Brasil é muito grande, né? É muito difícil, muito custoso fazer o cálculo desses impostos, então não há dúvida de que essa simplificação tem que existir. Agora, uma preocupação, sem dúvida nenhuma, que nós temos que ter com a transição, né? Porque nós estamos vivendo aqui, né, 100 anos de um processo, de um modelo tributário, vamos ter 6 anos de transição, então nós vamos ter que conviver durante esses 6 anos aí com 2 modelos. Uhum. Né? Então, isso aí é que precisa ser muito bem entendido, né? E no caso específico da construção civil, em função de que o nosso ciclo produtivo é muito longo, né? Esse é um ponto de atenção e uma preocupação muito grande que as empresas do setor têm que ter e que as entidades do setor estão tendo, principalmente nas discussões que acontecem no Congresso Nacional sobre o assunto. Perfeito. Entrando bem nesse ponto da questão do ciclo produtivo e o período de transição, Carlos, era bom entender que há um potencial aumento de carga tributária, né? Isso até o CEBIC já apresentou para o setor, estamos falando para o setor, né? E nos preocupa e queria até entender uma visão de como é que a gente se prepararia para esse aumento de carga tributária de projetos tão longos, né? Porque às vezes eu estou aqui agora estudando um terreno, negociando um terreno, eu vou lançar isso daqui a 3, 4 anos e aí eu já tenho uma outra carga tributária. Como é que o empresário hoje está pensando sobre isso? Pois é, essa é como é que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu entendo que o grande ponto vamos dizer, de interrogação em relação à questão da implementação da reforma, é exatamente isso aí. Como é que nós, agora, em fazendo negociações, né, no final de 2024, e tendo um horizonte aí de entrega de um empreendimento no mínimo 5 ou 6 anos, né, ou às vezes, em alguns casos, 7 anos, que se leva 1 ano, 2 anos, 1 ano para desenvolver o projeto, mais 1 ano para aprovação, depois até 5 anos de implementação, nós já ultrapassamos aí, né, estamos chegando já no final do período de transição. Então, como é que se trabalha isso aí? Então, esse realmente é o ponto de análise mais detalhada que tem que haver. Embora todas as outras questões estejam sendo discutidas, né, mas a grande interrogação que continua existindo nesse momento é essa. Questões de alíquota, de redutores, etc., etc., isso está sendo discutido, mas nós já sabemos, né, o lado empresarial já sabe o que quer, o que precisa, né, e está tratando desse ponto. Agora, a regra de transição, né, e como é que isso se aplica Sim. nos negócios que Já estão sendo feitos, que vão ser feitos, ou que já estão em andamento, né? O pior são os que
já estão em andamento e que vão chegar ali na frente. Então, é um ponto que, da nossa parte, né, do Sinduscom, nós estamos recomendando para os nossos associados que eles se cerquem, né, de bons assessores tributários, bons assessores jurídicos, financeiros, né, para que se tenha uma análise mais completa do que está acontecendo, para que tomem a sua melhor decisão. Provavelmente não vai existir uma regra, né? Não existe uma receita de um bolo para ser implementado, não. Face às peculiaridades de cada tipo de negócio, né? Cada um vai ter que achar o seu caminho. E, para isso, o conhecimento, né, é importante para que cada um tome a sua melhor decisão. Perfeito. A gente tem trabalhado até já em previsão das cláusulas contratuais agora, já contemplando, né, isso é uma coisa que a gente já está instruindo nossos clientes, já contemplando essa potencial aumento de carga tributária e os reflexos que isso vai ter. Vamos entrar num ponto, talvez, assim, que eu acho que é o de bastante apreensão do empresário, o aumento de carga tributária. O governo tem falado que a carga tributária no Brasil não vai aumentar, que a reforma vai trazer simplificação, e eu até sou obrigado a reconhecer que, sim, nós vamos ter simplificação nos nossos sistemas, para alguns setores. Sim. Agora, vamos voltar aqui no ponto de hoje, que é a questão da construção civil. Me parece, acho que isso aí para mim, na verdade, não é nenhum parecer, é uma certeza, que na construção civil a gente vai ter aumento de complexidade. Por quê? Hoje, vamos pensar assim, quem está na construção civil, incorporador, muito se vale tá no lucro presumido, né? E quando ainda não no RET. Exatamente. Né? Então ele paga lá 4% no RET, ou no lucro presumido vai pagar... Embora na questão do RET, né, a reforma tributária não vai alcançar o RET. Parte. Não, pois é, mas esse é o discurso que vem sendo feito. Exato. Não alcança, sim, não alcança, mas impacta. Não, é que tá, até vou abrir um parêntese. Quando houve a previsão da regulamentação da reforma para o setor de construção civil, o governo, na sua agência de governo, informou que não vai haver aumento de carga tributária, o setor todo dizendo que vai aumentar, inclusive com relação ao RET. O que a gente viu é que, na verdade, o RET não é extinto, não, mas ele fica minguado. Por quê? O RET contempla 4 tributos: imposto de renda, contribuição social, CSLL, né? Sim. PIS e COFINS. Exato. Para o IRCS não muda, mas para o PIS e COFINS vai mudar. Exato. Então, na verdade, você vai ter um RET muito diminuído, né? Exato. E entrando nesse tema da carga tributária e da simplificação, vamos falar assim, hoje, querendo ou não, a incorporação você paga no lucro presumido e ponto. Né? É um percentual da tua receita. Sim. No RET também é um percentual minorado, 4% ou 6,73%, né, da tua receita. Agora, vamos falar agora da incorporação, vamos ver como é que não simplifica. Eu vou ter que apurar créditos e débitos. Eu vou ter uma alíquota aí de 14%, mas se imagina que vai chegar a 14, 14,5%, mas eu vou ter direito a crédito daqueles serviços que eu contratar. Então, na verdade, ele não simplifica, ele cria complexidade, né? E a gente sabe que é um setor também que muitas vezes nem sempre é muito formal. Como é que vocês estão imaginando que isso pode afetar? Senhor, sem dúvida nenhuma, né? E aquilo que eu coloquei inicialmente, a transição, né? Esse período de aprendizado é que vai ser importante para que se possa firmar uma melhor posição em relação a isso. Agora, por exemplo, nós tocamos no RET aqui, né? Uma das nossas reivindicações para que seja introduzido na reforma tributária é o RET para loteamentos, para lotes, para produção de lotes. Ou seja, o RET é uma ferramenta, é um instrumento muito importante, né, que deve continuar existindo, e não só existindo, mas tendo o seu alcance ampliado. Ele hoje não atinge loteamentos, e no setor da construção civil, através da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, nós estamos reivindicando que o RET alcance também loteamentos. Ou seja, isso aí faz com que essa tua colocação, essa tua preocupação, esse teu alerta, né, em relação ao RET seja mais importante ainda, né, mais cuidadoso ainda, porque se além do que já existe, nós queremos incluir outra atividade no RET, né, o risco, né, daqui a pouco de aumentar o problema é muito grande. Exato. Entrando no RET mesmo, eu acho que o RET, ele é embora seja uma redução de carga, mas ele também traz mais segurança jurídica e financeira
para o adquirente, né? Porque você tem lá o patrimônio de afetação, Sim. todo aquele imóvel fica vinculado àquela incorporação. O que o avanço que teve nos últimos anos do RET, que até foi positivo, foi aceitar o RET num condomínio de lotes, né? Sim, Mas no loteamento seria um grande avanço seria um avanço, mesmo né? a gente admitir o RET nos loteamentos, que tem a mesma característica, né? Porque se num condomínio de lotes, é porque a palavra é incorporação, né? No loteamento você não tem incorporação, mas tinha que sim, eu acho que é totalmente justa e adequada a ampliação do RET para o loteamento, com certeza. E até aproveitando que, né, citou aqui a questão do patrimônio de afetação, né, questão da segurança para o comprador, hoje em dia está muito em voga como é que é a construção a preço de Esse custo. custo. Na realidade, a construção a preço de custo não é uma novidade, né? Ela Sim, existiu, já existe há muitos e muitos anos, né? Em cada época com uma denominação diferente. Hoje seria, né, através de SPEs, né? uhum, Eu acho que nesse caso, já que estamos falando aqui de riscos, né, de cuidados que as pessoas têm que ter, ao se fazer uma incorporação, né, ao se adquirir um empreendimento com uma incorporação registrada, né, o comprador tem todas as garantias e seguranças previstas na legislação, né? No caso da pessoa participar de uma SPE para a produção do empreendimento, ela não é que ela não tem as garantias, é que ela virou o garantidor. Ou seja, exato. qualquer problema que venha a acontecer naquele empreendimento, não tem um incorporador, não tem um empreendedor a quem possa reclamar, haja visto que ele é o empreendedor. A pessoa que Uhum, entra nisso aí é um dos sócios do empreendimento, ou seja, uhum, ele vai garantir para si mesmo, né? Então, uhum, não está diretamente ligado ao ponto da nossa conversa aqui, mas eu acho que é importante deixar isso aí claro também, né? uhum. Aproveitar esse momento. Eu acho bem importante. A gente acompanha, puxando um pouco para o tributário, e até se discute muito nessas SPS, como é que você recebe o imóvel que foi objeto de, vamos dizer assim, de construção pela SPS, se isso é tributável, a Receita Federal tem Sim, aberto os olhos para isso, né? Querendo até tributar esse recebimento, mesmo sendo sócio do empreendimento, querendo sim, tributar essa operação, porque no fundo eles entendem que é quase como uma compra e venda, né? exato. Mas, de fato, bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da carga tributária. Como é que o setor hoje vê a carga atualmente, sem pensar ainda em reforma tributária, né? Hoje a carga tributária do setor é uma carga que sufoca, que tem impedido o crescimento e desenvolvimento do setor, ou como é que vocês veem isso? O que acontece, né? Quando se fala na construção civil, né, não está se falando de um produto, né, de um sabonete, né, Uhum, que a pessoa sim, pode escolher vários tipos de marca, né, é um produto de consumo no dia a dia. Nós estamos falando na construção civil da moradia, que é o sonho, né, é o sonho, o desejo, e mais do que isso, a necessidade total e absoluta de cada um de nós, né? E uhum, dentro desse contexto, construção civil, tem então a moradia, né, a casa própria, o único bem de família. Nós temos a construção civil comercial, né? Nós temos a construção civil industrial, nós temos a construção civil da obra pública, né, nessa questão da habitação de interesse social, que eu diria que seria, nesse momento, a grande bandeira que deveria estar sendo trabalhada, né, no país, ou seja, está na hora de realmente resolver o déficit habitacional do país. Então, o que acontece? Essa carga tributária, né, todo mundo vai sempre reclamar que está pagando muito, né, uhum, mas, com certeza, né, hoje, a carga tributária em cima daquela habitação de interesse social, daquela habitação que é para as pessoas, né, mais simples, mais humildes, mais necessitadas, com menos recursos, ela é muito grande, entendeu? uhum. Isso aí é algo que precisa ser realmente trabalhado e analisado, ou seja, como é que isso vai poder melhorar para que se possa possibilitar, né, a produção de moradia mais barata e mais acessível para as pessoas. Perfeito. E lembrando, né, que na questão do custo da produção imobiliária, tem o custo do terreno, em cima do custo do terreno tem o ITBI, que é um imposto municipal, né, Uhum.
na questão da transmissão da própria propriedade, no caso de falecimento né, da pessoa, tem o ITCMD, que é o Imposto Estadual de Transmissão de Bens, ou seja, na realidade, nós estamos falando aqui da reforma tributária federal, né, mas há necessidade também de depois de avançar nessa questão de uma análise tributária em relação aos tributos específicos estaduais e municipais que acabam incidindo em cima dessa produção da habitação, principalmente a habitação de interesse social. E lembrando que a habitação de interesse social, ela contempla, não é só quem hoje está desassistido, não tem condição de comprar, não. A habitação de interesse social tem que ser encarada como a habitação para uma grande fatia ou a maior fatia da população brasileira que vive aí com uma renda familiar até 10, 12 mil reais. Ou seja, nós precisamos achar uma solução para isso. Que existe uma percepção, né, muito clara de que ou que as pessoas tenham uma percepção ou acham que a habitação social é só para resolver o problema de quem está morando numa favela, quem está morando, hoje se fala, numa comunidade, né? Não é isso. A habitação social é achar uma maneira para fazer com que as pessoas possam morar perto de onde trabalham ou trabalhar perto de onde moram. Então é um contexto bem maior aí. Mas não quero desviar o assunto. Mas eu acho, inclusive hoje mesmo, né, dia 8 de novembro aqui de 2024, saiu um estudo, acabei de ler isso, coincidentemente, como houve um aumento populacional das comunidades, né? Sim. A Rocinha continua sendo a maior comunidade, a reportagem fala em favela, mas vamos lá, né, comunidade, com mais de 76 mil pessoas morando dentro de uma comunidade, né? Mas eu achei muito legal esse teu toque da questão da habitação e da classe menos favorecida e como a reforma tributária não resolve esse problema. Por quê? Porque a nossa matriz tributária brasileira, ela é centrada na tributação sobre o consumo. São os impostos, os tributos que incidem sobre o consumo, que é os que estão sendo tocados agora na reforma tributária. Então, PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, o IPI, que são 5 tributos que estão sendo extintos, né? Criando esses outros 2, mas no fundo você está extinguindo os 5 e criando 2, mas mantendo ainda assim a mesma carga tributária sobre o consumo, que é a parte mais alta da arrecadação. E você arrecada mais no consumo do que arrecada na renda e ainda menos no patrimônio. Sim. E o que isso afeta as pessoas menos favorecidas? Afeta muito. Porque a tributação sobre o consumo ela é regressiva. Ela sempre vai jogar o ônus financeiro para quem está no final da ponta, o consumidor final, né? O nosso modelo não vai mudar nesse aspecto. O consumidor final vai continuar arcando com o custo fiscal. E como a carga tributária no consumo é a maior parte da carga tributária brasileira, proporcionalmente maior do que na renda, as pessoas de baixa renda, o que elas vivem? Tudo que elas ganham, elas consomem. Então, tudo que elas ganham, elas consomem. Então, significa que elas estão pagando proporcionalmente mais para aquelas pessoas que conseguem, de alguma forma, ter renda para investir em outras coisas, para aplicar ações financeiras, enfim. Então, e isso a reforma tributária não enfrenta, né? A gente simplifica de um lado, mas mantém ainda assim uma carga tributária em tese, porque na realidade não é tanta simplificação. Não, isso eu acho que era legal o ouvinte ter bem claro, e vale pincelar, para o setor de construção civil não há simplificação. Há aumento de complexidade, porque agora é um sistema de crédito e débito. Eu não pago mais sobre um valor sobre a minha receita. Eu tenho que apurar a minha receita e deduzir os créditos na aquisição de serviços, bens, tudo isso eu vou ter que ter nota fiscal de tudo. Exato. Né? E apurar a diferença. Isso mesmo. É bem isso. Bem isso. Mas, como é que é? Não podemos desistir, né? Não, até tem o setor de construção, era também legal ressaltar, ele ficou num regime específico. Quando foi pleiteado o regime específico para a construção, imaginávamos que viesse um regime talvez mais benéfico. Sim. Mas, no fundo, houve uma redução de alíquota, a previsão, a gente não está com a reforma aprovada na parte da regulamentação, né? Então, uma redução de 40% na incorporação e 60% no aluguel. No aluguel, mas só que a reivindicação do setor é 60% na incorporação e 80% no aluguel. Essa é aquilo que eu falei inicialmente.
Em relação ao que nós queremos, nós até sabemos, né? Uhum. Nós estamos defendendo de 40 para 60 na incorporação e de 60 para 80 no aluguel, né? A grande dúvida, a grande interrogação é a transição, né? Sim. Mas estamos aí E empenhados aí, é um em... período longo, né? A gente pensa assim, a reforma tributária vai, ano que vem a gente já vai ter um teste, assim, não de alíquota, mas um teste de sistemas. E em 2026, que é daqui a um ano, vamos dizer assim, a gente já vai ter uma primeira alíquota teste. E a gente Sim. vai ficar num período de transição 26, 27 até 32, né? Vamos ficar 6 Sim. anos aí de transição. Só em 2033 é que a reforma vai ser efetivamente Exato. implementada. Exato. Então, e aí é que entra um ponto também que nós já abordamos, pelo menos eu enfatizei aqui, que né, o empresário da construção civil, não só o empresário da construção civil, mas no nosso caso aqui, nossa conversa sobre construção civil, né, tem que se aprofundar nessa análise, tem que entender isso aí, tem que se cercar, né, de pessoas que possam lhe mostrar as alternativas e possibilidades para que ele possa tomar a melhor decisão em função do aspecto do seu negócio, né? Porque na construção civil, cada empreendimento é como se fosse um novo negócio, né? Não existe um igual ao outro. Tem a questão da localização, tem o terreno, o acabamento, né? Tem que montar a fábrica de novo em outro local. E se é num município, tem os impactos daquele município, se é em outro município é no outro, se é num estado é no outro, ou seja, assim, é complexo isso. É diferente de alguém que tem uma unidade fabril num determinado estado, né? E a partir dali faz as entregas para os outros, então já se cria um modelo. No caso da construção civil, a fábrica, né, acompanha, o produto acompanha a fábrica, ou a fábrica acompanha o produto, né? Então é interessante. É legal. Agora tem um ponto aí que já ficou claro, né, que na questão da construção civil, a questão da industrialização da construção civil, porque nós temos a produção no canteiro de obras e temos a produção industrializada, né? Então, isso aí hoje, da maneira como está sendo colocado na reforma tributária, isso aí resolve um problema, uma injustiça que existe hoje, né? Nessa questão da diferença entre produção in loco na obra e a produção chamada industrializada. É bom pegar esse ponto e vamos ver como a reforma tributária pode afetar isso, né? Um ponto bem legal esse aí, Carlos. O nosso modelo aprovado, quem está no setor de serviço, vamos dizer assim, é o mais onerado. Sim. Por que ele é o mais onerado? Porque você vai ter uma alíquota padrão, que vale para todo mundo, serviço, comércio, indústria, e como é um sistema de crédito e débito, né? Você vai ter uma alíquota lá de construção, vai ficar com a alíquota minorada, mas vamos dizer que no geral é 28%, 29%. Mas tem direito a crédito naquilo que tu adquire como insumo. Sim. Só que a mão de obra, que é uma grande parte do insumo da construção civil, né, ele não dá direito a crédito. Sim. Né, os teus funcionários, tua equipe de trabalho não dá direito a crédito. Seja você, incorporador, que eventualmente tem mão de obra própria, ou o próprio prestador, o empreiteiro lá, que também tem mão de obra própria, e ele não tem direito a crédito. O que eu fico aqui até imaginando, e tocando bem nesse teu ponto, é que será que a reforma não vai conduzir mesmo para um processo que a máquina vai substituir a pessoa física, né? Porque se eu comprar uma máquina para fazer uma impressão 3D de uma parede, eu vou ter direito a crédito. Sim. Agora, se eu contratar 10 funcionários, não vou ter direito a crédito. Isso vai afetar assim, até... Aí eu vou te dizer o seguinte, essa é uma questão importante de ser discutida. Que um dos problemas que nós estamos vivendo hoje na construção civil, aqui em Florianópolis, né, aqui, em Santa Catarina, principalmente no litoral norte de Santa Catarina, e em vários outros lugares do Brasil, é um problema que eu não vou chamar de um apagão da mão de obra, mas existe uma dificuldade muito grande em se conseguir mão de obra, em razão da quantidade de empreendimentos que hoje estão em desenvolvimento. Eu estou falando, por enquanto, em quantidade, não cheguei nem no aspecto da qualidade. Né? Nós já fizemos, inclusive, eu assumi agora a presidência do Sinduscom no dia 15 de outubro, né? E a minha primeira reunião foi com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui da região da Grande Florianópolis, do Citicom,
para enxergar com eles como é que eles veem essa questão da qualificação da mão de obra, da preparação, e eles têm a mesma preocupação que nós. Se nós não avançarmos na questão da tecnologia, de nós termos mais industrialização no processo, né, nós vamos ter um apagão da mão de obra, ou seja, aquilo que em algum momento no passado possa ser dito, não, a industrialização vai acabar com os empregos, não, assim, ó, a industrialização é uma necessidade porque vai faltar empregados, entendeu? Assim, ó, nós temos que caminhar para um processo de aprimoramento no processo construtivo. A construção civil, ela, de todos os setores industriais, provavelmente é o mais pré-histórico aí, né? Nós temos processos, né, que remontam ainda ao tempo de empilhar tijolo da época do Antigo Egito, onde eles já empilhavam pedras muito maiores que os nossos tijolos aqui. Nós nem sabemos como faziam, mas eles faziam. E nós continuamos dentro desse processo. E vai faltar mão de obra para continuar dessa maneira. Então, de alguma maneira, essa reforma, fazendo esse ajuste tributário, possivelmente vai ajudar, inclusive, na questão do aumento na velocidade em busca de uma melhoria no processo industrial da construção civil. Mas isso é um ponto de discussão. Isso aqui é uma opinião. Isso aí mas eu acho que é um ponto de discussão. Mas que existe mas vai tocar. risco de apagão. A reforma tributária vai, sem sombra de dúvida, ela favorece o processo industrial. Sim. Aliás, se eu pudesse dizer que os grandes apoiadores da reforma tributária no Brasil foi o setor industrial. E justamente por esse sistema de crédito e débito, e a mão de obra não dá direito a crédito, a máquina dá, vai ser muito mais, agora do ponto de vista fiscal, né? Muito mais interessante eu adquirir uma máquina do que adquirir um funcionário. Investir em máquinas vai reduzir minha carga tributária. Investir em pessoas não reduz a minha carga tributária. Então é legal esse contraponto. Não, isso aí tem um belo processo, tem um belo momento, é um belo momento de discussão disso. É verdade. Mas eu queria tocar assim, a gente fala em reforma, não vamos nem falar de tributos, IBS, CBS aqui, vamos falar de impactos. A visão que eu tenho é que a reforma tributária é um ponto de partida para uma grande mudança holística, que eu diria assim, que vai afetar vários setores, né? Não só o setor de compras da empresa, o fiscal da empresa, o jurídico, mas até a cadeia de suprimentos, a cadeia de fornecedores. Por quê? Porque a gente vai passar agora a tributar num destino e não mais onde eu estou. Onde a empresa está, enfim, hoje o ICMS é dividido, o ISS é na origem, mas agora a tributação é toda no destino. Então, o que a gente alerta já para os empresários é que a reforma afeta toda o seu modelo de negócio, inclusive o supply chain, a cadeia de fornecedores. Por exemplo, Carlos, eu vou construir aqui em Florianópolis, certo? Digamos que Florianópolis tem uma alíquota maior do que vai ter São José, ou Palhoça, ou Biguaçu do imposto municipal compartilhado com o estadual, que é o IBS. Então, assim, seria interessante, como eu vou tributar, o meu destino final vai ser o meu consumidor aqui, mas se eu adquirir, por exemplo, ferro, que é um produto que às vezes eu posso adquirir e estocar, né? Ou adquirir, sei lá, cimento, adquirir alguns insumos, piso, né? Que eu posso estocar. Se eu adquirir no município vizinho, vai ser mais barato que adquirir em Florianópolis. Então, o que a gente já está imaginando é que a gestão de estoque e a gestão de fornecedor vai ser impactada com a construção civil. Será que não vale a pena ter um centro de distribuição, não é bem distribuição, mas de armazenagem no município com uma carga tributária menor? Não, é verdade. Assim, nós vamos nós precisamos abrir a cabeça, né, enxergar exatamente isso e todo esse impacto, porque senão alguém pode acordar daqui a alguns anos com um empreendimento que está começando agora, né, e ao achar que teria tido um lucro, né, ele pode ter um belo prejuízo aí, vamos dizer, de uma maneira indolor, né? Exato. O que é o indolor? Ele vai acordar morto e nem tinha sentido ainda esse impacto. Isso aí é importante. Por isso que eu reforço a questão assim, ó, vamos estudar, vamos nos assessorar, vamos entender
para que possamos, na condição de empresários, tomar as nossas melhores decisões. Uhum. Cada um tem, né, cada um tem que se enganar com seus próprios olhos, ou seja, tem que enxergar o seu negócio, tem que enxergar as suas peculiaridades, tem que ouvir, né, as pessoas que conhecem o que está acontecendo, o que está sendo feito, né, e tomar a sua decisão. Não terceirizar essa decisão, não deixar o barco correr e ver, estão fazendo assim, eu vou fazer da mesma maneira. Não, mas cada um tem que entender bem a profundidade do alcance do que está sendo discutido, né, e que vai ser implementado em poucos anos. Perfeito, eu vou fazer até um gancho aqui com senso de duas coisas. Primeiro, o senso de urgência. A gente viu aí um recente estudo mostrando que a maioria das empresas ainda não fez sequer simulação do impacto da reforma tributária pode trazer para o seu negócio. Mas ainda não foi tudo aprovado. Não, mas assim, acho que tu começaste muito bem mencionando ali, né, do ciclo produtivo de uma incorporação, que é lá desde o desenvolvimento do negócio, aprovação de projeto, produção e venda. A gente já tem que estar, mesmo não sabendo exatamente os termos, a moldura já foi aprovada. Exato. Então, eu tenho falado isso para os nossos clientes, que a gente tem que realmente ter esse senso de urgência, que o tema é para conversar agora, porque para deixar para falar lá no momento 2027, 28, ou lá em 33, aí já foi, já perdeu. Então, assim, eu sempre falo, acho que a gente, para 2025, o empresário tem que colocar no seu radar, no seu budget de planejamento, a assessoria com relação aos impactos da reforma tributária no seu negócio. Então, esse senso de urgência é que eu quero chamar a atenção. É importante. Vamos dizer, nós temos aí nos nossos próximos 2 anos de gestão aí da nossa diretoria, né, do Sinduscom, a questão da reforma tributária, essa questão da qualificação da mão de obra, né, são 2 prioritárias. Né? Tem um monte de outras, mas aquilo que aqui em Florianópolis, nos últimos anos, tinha sido as discussões do plano diretor, São José, que já teve o seu aprovado, né? A reforma tributária começa a ser, né, a sinalizar que é um ponto realmente de atenção que nós temos que estar preocupados. E não achar também, não, isso aí vão decidir lá e eu depois vou fazer o que pode decidir. Não, nós temos que nos preparar para ver como é que nós vamos poder até interferir, né, dentro do processo democrático na defesa dos nossos interesses absolutamente legítimos, né, e, ao mesmo tempo, nos preparar para aquilo que está vindo. Então, é muito importante que isso aconteça. Eu acho que podemos já ir encerrando aqui, mas trazendo aí essa questão da preparação, eu gostei dessa tua colocação da morte indolor, e vai acontecer isso. Eu acho que aquele empresário, né, que não está se atentando para esses impactos, que não está se preparando, não só, e eu digo, não é nem a questão só olhar para o tributário ou para o jurídico, mas toda a mudança que isso vai ter com a implementação da reforma tributária. Os terrenos, por exemplo, a gente tem uma mudança enorme, porque o terreno ele vai ser uma exclusão de base. Só que se eu adquirir o terreno até 2024 é um modelo, se eu adquirir depois é outro modelo. Não, então, assim, ele tem que realmente se atentar e criar esse senso de urgência. Parabenizo até o Sinduscom para trazer a questão da mão de obra e da reforma, porque eu acho que são 2 pontos, a prioridade da prioridade. Sim. Porque o senso, eu queria trazer isso, o senso de urgência a gente tem que trazer à tona e saber que aquele que não tivesse a antevisão, entendendo que a reforma tributária não é tributária, é uma reforma de modelo de negócio que vai impactar holisticamente todo o setor produtivo brasileiro, se ele não se antever, ele vai ter uma morte assim indolor. Não, isso aí essa questão da morte indolor é aquela história do sapo, né, que caiu na panela de água, que a água estava fria, só que ela estava no fogo, e aí o sapo diz de repente, que bom, está ficando quentinho, né? E de repente morreu porque a água ferveu e estava achando que estava tudo bem, né? Então acho que realmente é uma preocupação que nós temos que ter. Legal. Carlos Leite, presidente aqui do Sinduscom da Grande Florianópolis, queria agradecer mais uma vez o convite, né, para participar desse MNcast, o nosso podcast que está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube do escritório. Carlos, alguma mensagem final aí para o nosso ouvinte, para a gente fechar mais esse episódio? Não, estamos chegando no final do ano, né? Então, antecipar aqui os votos de como é que é um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos nós, né? Com muita paz e tranquilidade, né?
E vamos estudar essa questão da reforma tributária e todos os seus aspectos aí, todos os seus impactos. E muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar participando aqui. E lá no Sinduscon nós estamos, inclusive, à disposição, não à disposição, nós até pedimos, né, que vocês nos ajudem a continuar ou aprimorar esse debate, né? Estamos à disposição para, ao longo do próximo ano, aprimorar esse debate para que realmente isso melhore, não só para os nossos associados, né, mas para a sociedade como um todo. Aí. Perfeito. Muito Até obrigado. a ideia é para a gente fazer um evento, né? Estamos desenhando um evento no Sinduscon sobre reforma tributária e o setor. Obrigado aí a todos.